Olá! O programa Tribuna São Paulo de hoje reapresenta uma entrevista muito interessante que nós gravamos no final de 2020 com o hoje saudoso médico Anthony Wong, falecido na capital de São Paulo no dia 15 de janeiro de 2021, aos 73 anos de idade, vítima de uma úlcera gástrica hemorrágica que acabou provocando uma evolução para uma parada cardiorrespiratória. Anthony Wong era chinês. Ele nasceu na cidade de Nanquim e veio para o Brasil, juntamente com sua família, fugindo do comunismo. Ele se formou pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Era pediatra e toxicologista. Como pediatra, ele foi o responsável pela implantação das primeiras UTIs pediátricas no Brasil. Era chefe do CEATOX do Hospital das Clínicas e membro da Organização Mundial de Saúde. Desde o início da pandemia, Anthony Wong foi um dos primeiros médicos a se posicionar de forma contrária ao isolamento horizontal, ou seja, ao lockdown. Ele sempre disse e declarou que o isolamento horizontal, além de não funcionar, traria consequências extremamente ruins, dramáticas para toda a sociedade. Anthony Wong também defendeu de forma intransigente o tratamento profilático contra o coronavírus, alegando que existe sim comprovação científica referente à eficácia deste tratamento. Bem, a partir de agora, na nossa mesa, na nossa bancada de entrevistadores, estarão presentes e você vai poder acompanhar, além da minha participação, o presidente da Sociedade Veteranos de 32, Dr. Carlos Romagnoli, advogado, a presença do administrador de empresas, vice-presidente do MMDC, Comendador Luiz Fernando Marcondes, e a presença do vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Malcolm Forrest. O entrevistado, como eu disse, é o saudoso médico Anthony Wong. Acompanhe. Dentro de instantes, o médico Anthony Wong vai estar conosco. Eu conversei com ele há pouco, ele acabou de sair de uma live e pediu uns instantes para ele poder se recompor e participar de mais uma. Nesta semana ele teve uma semana muito agitada, eu acompanhei várias entrevistas dele, inclusive na Jovem Pan em São Paulo, uma entrevista muito boa. Nós vamos ter então a palavra dele dentro de alguns instantes. Queremos agradecer a presença do Dr. Anthony Wong. Dr. Anthony Wong é médico, pediatra e toxicologista, é chefe do CEATOX do Hospital das Clínicas de São Paulo, é membro da Organização Mundial de Saúde. Dr. Wong foi ele que implantou as primeiras UTIs pediátricas no Brasil. E muito antes de pandemia, de todo esse problema que nós estamos atravessando, ele já prestava uma série de entrevistas, de participações na mídia, participações públicas, relativas aos mais diversos temas ligados à medicina. Eu mesmo acompanhei entrevistas dele na Rede TV, na Rede Bandeirantes, do Jô Soares. É uma pessoa que se dá e se doa sempre que requisitada. E eu quero, em nome da Sociedade Veteranos de 32, de toda a bancada que está aqui, te agradecer, doutor Anthony Wong, nesse horário, por o senhor emprestar um pouco mais do seu tempo para a comunidade do Brasil. Salve, salve, boa noite. Obrigado, senhores, por esse convite, estar com vocês. Aliás, é uma organização altamente respeitável, sempre a favor da democracia, desde 1932, né, 31, 32, e hoje, né, ditadores aí que é o da saúde no nosso país, sem nenhum preparo, vamos dizer assim, para isto. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite para estar com vocês, e o que eu puder compartilhar com vocês será uma grande honra. Doutor Romagnoli, a palavra é sua. Doutor Wong, primeiro agradecer a sua disponibilidade, sua gentileza de compartilhar conosco o seu conhecimento. Quem sou eu? Sou advogado, não tenho aptidão técnica para questioná-lo nem para... Então, estou aqui como um ouvinte do senhor e verdadeiramente seu fã, porque eu o acompanho sempre nas suas inúmeras lives. Aliás, que disposição é essa?
Muito bem, doutor Wong. A minha primeira pergunta diz respeito ao isolamento social. Estamos vendo que alguns países da Europa estão novamente pleiteando e até determinando que as pessoas se isolem. O senhor concorda com isso? Isso é eficaz verdadeiramente, doutor Wong? Boa noite, doutor Carlos. Realmente, novamente, obrigado por suas palavras. Eu tomei conta dessa pandemia, desse vírus, aliás, coronavírus, já no ano passado, em dezembro, desculpa, licença, desde dezembro, e eu também particular interesse nisso, porque ela começou numa cidade, como vocês sabem, da cidade de Wuhan, e que, por sinal, era a cidade natal da minha mãe. Minha mãe nasceu lá 107 anos atrás, Wuhan. Eu já estive lá, inclusive, uma cidade linda. A província de Hunan, do qual está provendo, tem 60 milhões de habitantes, então, que pare mais ou menos ao estado de São Paulo. E aí, mais atenção, na época, nunca antes na história da China fecharam uma cidade inteira e uma província inteira. E ainda despertou mais ainda perplexidade quando eles cancelaram pela primeira vez em 5.000 anos as festividades do Ano Novo Lunar. Em 5.000 anos de história chinesa, nunca tinham cancelado festividades do Ano Lunar. Então eu falei, isso deve ser uma coisa extremamente grave. Muito bem. Agora, depois de tomar conhecimento, ele invadiu a Europa, etc., aí fui vendo as medidas draconianas impostas por certos. Então, entrou o nosso conhecimento de medicina, né? De infectologia, de moléstias infecciosas, de política de saúde pública. E desde junto com a opinião de vários outros eminentes cientistas da Universidade de Stanford, Estados Unidos, Yale, Harvard, Inglaterra, Oxford, não Imperial College, Oxford, e vários outros lugares, inclusive o Japão, que lockdown ou quarentena era uma política absolutamente burra e que não tinha aqui. Ele pode surtir efeito num curtíssimo prazo. Tem que lembrar que esse tipo de quarentena, de isolar, etc., é uma medida sanitária medieval, ou seja, antes do século XVI. Desde então, a medicina, a ciência foi progredindo e certamente não aplica para o século XX nem o século XXI. As consequências de uma quarentena é tão grave, não do ponto de vista epidemiológico ou de infecção, não apenas, principalmente no intuito social, a negligência de outras doenças, o sofrimento mental das pessoas, as doenças mentais e distúrbios mentais provenientes disso são duradouras e demoram muito tempo para serem recuperadas. E além do prejuízo econômico que nós sabíamos, etc. E tanto isso é verdade que os danos causados pelo lockdown, mesmo sendo apenas 60 dias, eram 10 vezes maior do que 10 vezes maior. Agora, em termos de doença, ficou muito claro que o lockdown, ou quarentena, esse tipo de coisa, de horizontal que fizeram no Brasil, isso não foi feito pelos médicos apenas, mas principalmente de ordem político, aumentou o número de mortes em mais de 30%. 30%. E outro dado que saiu também agora, há um mês atrás, mostrou que o número de pessoas que contraíram a doença no ambiente externo, ou seja, fora de casa, é 0,34%, enquanto o número de mortes das pessoas que contraíram, que nunca saíram de casa, varia de 35% a 48%. Olha lá. Então, o risco de morrer por ter sido confinado é 100 vezes maior do que o risco de você adquirir a doença fora e eventualmente morrer por causa disso. Então, mostrou claramente que o lockdown, quarentena, era uma medida extrema, injusta, burra, como eu sempre falei nessa época, e que não deveria ter sido levantado. Quando o governador Dória e os outros governadores decretaram, porque foram eles que
o governo federal. Eu até mandei uma mensagem para ele. Deixa isso para maio, quando começa realmente a época fria. Porque esse vírus, agora em março, abril e parte de maio, ele não vai causar grandes problemas e as pessoas não vão ter a quarentena. Ele falou que ele atendia ao nome da ciência de medicina, não sei que faculdade ele fez, mas certamente nós vemos os números desastrosos. Né? Junho e julho, nós tivemos mais de 1.000 mortes por dia, certo? Isso 3 meses depois de quarentena. Você lembra quando ele falou? Nós estamos achatando a curva para que nós temos hospitais e com isso, em 2, 3 semanas, vamos ver que vai diminuir o número de mortes. Isso? Ele não falou isso? Pois é. Ele foi achatar a curva quando? Agora, em outubro. E não foi ele que achatou. Quem achatou foi a natureza. Por quê? Acabou o inverno. Agora está começando o verão. E é por causa disso que está diminuindo. O vírus não tem inteligência de obedecer decretos, leis. Ele obedece às leis da natureza. Me permita, JR, só complementar. A bem da verdade, esse estado de calamidade, no meu entendimento, só serviu para beneficiar partidos e políticos. Tanto que a gente está vendo as barbaridades cometidas Brasil afora, não é? Superfaturamento de máscaras, de respirador. Aliás, chegaram a enviar terminais de computadores como respiradores para alguns locais. Enfim, o senhor entende que isso também sem dúvida alguma, esse vírus serviu para isso, doutor Wong? Bom, ser político e não ter caráter, acho que são quase coisas sinônimas, né? Tá certo? Eu lamento dizer isso. Nós podemos dizer, são pouquíssimos políticos, pouquíssimos políticos realmente que honram a palavra de servidor público aqui no Brasil. Né? Parece que ser político é um trampolim para enriquecimento de alguma maneira. Eu gostaria que não precisasse falar isso, mas é o seguinte, ele também pode ser responsabilizado. Você vê que todas a Lava Jato e outras maneiras de pegar essas pessoas, e além de tudo vai ter uma eleição daqui a pouco, vai ter uma outra eleição daqui a 2 anos, e acho que se oxalá as pessoas lembrem de que foram os maus políticos. Mas sabe uma coisa que me entristece mais ainda, presidente? É que o sofrimento, a perda de dinheiro realmente é inaceitável e é uma coisa gravíssima. Mas é mais preocupante a tristeza das pessoas. As pessoas, assim, com desespero, desânimo, deprimido por causa da quarentena. Porque nós somos seres humanos, somos animais sociais. Nós precisamos conviver. Nós temos família. A tristeza de um avô não poder ver seu neto, e o neto com medo de transmitir a doença, isso não tem preço no sentido negativo, né? Não no sentido positivo. Agora, e o número de mortes, nós sabemos, aumentou muito. E o sofrimento para a pessoa não poder enterrar ou despedir de uma forma digna de uma pessoa idosa que faleceu injustamente, certo? Criminosamente, eu diria. Isso aqui, nós temos que... Eu acho que se nós fôssemos brasileiros de bem, cidadãos, no sentido da palavra, eles cobram da gente, mas também nós temos que cobrar deles. Por que nós cobramos da responsabilidade pagar isso para a gente? Todo o sofrimento, toda a poupança, toda a saúde que as pessoas perderam por causa de uma medida draconiana, estúpida, sem menor sentido político. A própria OMS já condenou. Tem o Instituto Cochrane, que é um instituto de meta-análise médica, feito por médicos, a mais conceituado do mundo. Sabe que nota ele deu para o lockdown como medida de prevenção de doença? 0. Deu nota 0. Ou seja, não tem nenhum fundamento científico que lockdown funcione para conter uma infecção. Comendador Luiz Fernando Marcondes, sua pergunta. É um prazer participar novamente de uma live com você, Dr. Anthony Young. Dentro da pandemia, dita até pelo que você falou, todos esses efeitos negativos que a gente já teve
atualmente, fora os efeitos negativos que a gente vai ter futuro, né? Que eu acho que vai ficar anos de problemas que a gente vai levar para frente, não só psicológicos, econômicos, um monte de coisa. Agora, eu pergunto o seguinte, até porque os números de mortes do Covid estão sendo extremamente questionados, realmente de quem morreu de Covid, não com Covid, né? Cita-se o caso dos Estados Unidos, que eles acertaram o número para 6% só das mortes com Covid. Eu te pergunto o seguinte, tudo isso que foi feito do Covid, o mundo inteiro parando, tendo essas ações loucas que tiveram, a gente teve diversas outras doenças que estão no mundo que matam muito mais. Eu gostaria que você fizesse um comparativo, então, com as mortes reais do Covid com outras mortes que nada foi feito a nível de lockdown, essas coisas. Porque realmente parece que essa pandemia tem um efeito de outros interesses, né? Então eu queria que você fizesse essa comparação da morte do Covid-19 com outras mortes de outras doenças que a gente tem. Ok, obrigado, comendador Luiz Fernando. Felipe, realmente eu acho que, aliás, essa doença, esse Covid-19, foi extremamente inédita, em que ele deixou de ser uma doença infecciosa de cunho médico para ser uma doença de cunho puramente político, né? Então, você é a favor ou contra remédio? Você é a favor ou contra a vacina? Você é a contra ou favor lockdown? E assim por diante, entende? Então, isso, né? Simplesmente as ideias totalmente inexperientes na área de infectologia e de dia. O que nós sabemos, e isso você tem razão, o CDC, que é o mais prestigioso órgão internacional de monitoramento de doenças infecciosas, que está em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos, eles soltaram há uns 2 meses atrás que apenas 6% das mortes ocorreram diretamente por causa do Covid. E todas as outras mortes eram causadas em que o Covid foi um menos que contribuiu para a morte. Então, esse conceito é muito interessante, porque exatamente dia 26 de setembro, ou seja, um pouco mais, um mês atrás, o Lancet saiu um editorial em que ele falou assim: nós estamos errados em calcular, em ver essa coronavírus, esse Covid-19, como uma pandemia. Essa palavra está errada, segundo esse editorial, e eu concordo plenamente. Na realidade, devia ser chamado de uma sindemia. O que é uma sindemia? Então, o que eles fazem? Nós temos uma doença infecciosa, certo? Que está graçando por vários países, ou seja, o planeta inteiro. Então, isso é a pandemia, porque atingiu mais do que um certo número de países. Mas por que sindemia? Porque esse vírus atinge e acaba matando as pessoas que têm comorbidades ou têm uma sensibilidade e morre por causa dessa doença de base. Então, são chamadas doenças não infecciosas, Non-Contagious Disease, em inglês, NCD, certo? Essas são o quê? Hipertensão, obesidade, cardiopatia, diabetes, etc, doenças imunológicas, câncer, depressão imunológica, e assim por diante. Agora, quando esse Covid atinge essas pessoas morrem, ou têm maior risco de morrer. As pessoas rígidas, jovens, por exemplo, e mesmo a pessoa idosa, que é rígido, não acontece nada. Ele pega a doença, certo? Debela a infecção, como se fosse qualquer doença viral, gripal, certo? E sai. Principalmente se ele tomar remédio precocemente. Então, exatamente o que você falou, e o editorial até vai mais longe. Ele vai assim: não adianta nada nós combatermos o Covid-19 se nós não adotarmos uma política adequada contra essas doenças não contagiosas. Se nós, melhorando a atenção às doenças, as pessoas com essas comorbidades, as pessoas vulneráveis, o índice de morte vai cair drasticamente. Entende? Então, exatamente o que o senhor falou.
com toda a propriedade, exatamente isso, o que nós falamos desde o começo. Isso é chamado intervenção vertical. Identificamos, monitoramos, catalogamos as pessoas dentro de uma comunidade que são consideradas vulneráveis ao Covid-19. Isso é muito fácil. Todo mundo sabe que no seu meio de convívio, quem tem hipertensão, quem é obeso, quem é diabetes, tem coronapatia, que está com tratamento do câncer, com um problema imunológico, etc. Todo mundo sabe. Marque. A primeiro sinal de doença das pessoas, pega e dá tratamento precoce e isole. E pega os seus contactantes e também fica eles monitorando eles e dando medicamento preventivo. Foi o que o Japão Isso fez, mesmo. a Coreia fez, Taiwan fez, Singapura fez. E olha o que aconteceu. O número de mortes é mínimo, o país não parou de produzir, os jovens continuaram fazendo as coisas, claro, com algumas restrições, mas poucas restrições. Importante, os jovens se contaminaram, certo? Mas como tem problemas, para eles foi uma resfriada, uma gripe só. E adquiriram imunidade. Aumentou o que nós chamamos de imunidade de rebanho. E com o passar do tempo, havia menos pessoas sem anticorpos e a tendência da doença é cair. E o país não parou de produzir, continuou com as riquezas, continuou as pessoas com menos doenças mentais, etc. E as pessoas de idade foram tratadas com carinho e com presteza, também não morreram. Você vê o que aconteceu com o Prevent Senior aqui. Quando começou março, morreram muita gente lá porque seus associados eram todos idosos. A partir do momento em que ele pegou o kit de hidroxicloroquina, azitromicina, começou a dar a todos os velhinhos que tivessem, em um mês, esvaziou os hospitais praticamente. A enfermaria ficou muito, muito vazia e pouquíssimos seus associados morreram. Agora, não é porque a Prevent Senior, eles simplesmente aplicaram a ciência, certo? Em vez de aplicar a quarentena burra, entendeu? Então, isso se chama intervenção vertical. Aliás, por dizer a verdade, eu falei isso um dia e o presidente Bolsonaro falou no dia seguinte. E por que ele falou isso? Os governadores contra fizeram a quarentena burra justamente sem perceber ou percebendo que iam prejudicar cada vez mais, levando a situação que nós temos no Brasil, essa situação calamitosa que dá no Brasil. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Então, a gente pode afirmar que o Covid mata menos do que outras doenças, que tipo tuberculose, sim, diabetes, um monte de coisa, mata muito menos. Olha, só para ter uma ideia, nós temos mortes no mundo, teve um cálculo agora recentemente, que nós tivemos 300 e, até agora no mundo inteiro, naquela data, né, foi até agosto, fim de agosto, 350 mil mortes, assim, alguma coisa assim, mil mortes. Tuberculose, naquele mesmo período, matou 370 mil pessoas. Só tuberculose, hein? Só tuberculose. Não estamos falando de doença cardíaca, etc. Agora, o que é mais importante... E não teve lockdown, né? E não teve lockdown nenhum. Continua agraçando tuberculose. A tuberculose continua disseminando no Brasil, no mundo inteiro. Quer ver uma coisa interessante? Durante esse período, nós fizemos 57% menos mamografias. Nós tivemos 60% menos pessoas procuraram seu cardiologista. 70% houve diminuição de procura para fazer investigação e monitoramento oncológico em 70%, certo? Então, todas as doenças crônicas graves foram negligenciadas. Sabe quando vai aparecer se nós não pagar a conta? Ano que vem. Por quê? Aquela pessoa que fez mamografia vai descobrir que está em câncer já avançado. Aquela pessoa com câncer incipiente que não tratou vai ter metástase. Aquela pessoa que negligenciou o seu coração no ano que vem vai ter um infarto. E não pagar. Aí a sociedade vai pagar no que vem. E quero ver quem vai pagar esse preço. Querido Malcolm Forest, a sua participação, a sua pergunta.
Muito obrigado, Carlos Jantalha. É uma honra estar com o professor Dr. Anthony Wong, com esses esclarecimentos tão importantes para toda a população brasileira e mundial. Bom, Dr. Wong, nós temos tido uma gripe ou uma pandemia, explicou como pandemia, talvez, não sou médico, mas desde 2004, com a SARS, depois nós tivemos em 2008, acho que a aviária, depois de cada 2 anos tem uma gripe internacional. A suína, a M12, ébola em 2014, a Zika em 2006, corrija-me se eu estiver errado, ébola, o novo surto em 2018, e a corona coroando tudo em 2020. Sempre, em cada ano eleitoral dos Estados Unidos. Agora, nós temos um surto a partir de janeiro, fevereiro, março aqui no Brasil. No entanto, a vacina que é noticiado foi contratada pelo governador de São Paulo em agosto de 2019, na China. Aí também a notícia, acho que foi até na PANMIC, quando o senhor deu uma bela entrevista, de que o Brasil comprou 100 milhões da China. Como explicou, que tem uma letalidade baixíssima, controlada na a vacinação em massa e uma compra de 100 milhões de vacinas. Bom, eu gostaria de ter o seu esclarecimento quanto a isso, por favor. Embora picotado, eu entendi bem o espírito da doença, da pergunta dele. Ele, aliás, fez várias perguntas, entende? Então, vou tentar explicar isso. Ele perguntou se, por incrível que pareça, as endemias têm sido vindo, né? Cada nova doença, assim por diante. Na realidade, o que está acontecendo não é um fenômeno eleitoral que está aparecendo isso. O que está acontecendo é que o mundo está invadindo e alterando todo o equilíbrio natural do nosso planeta. Nós estamos agora no aquecimento global, então, obviamente, isso aumenta a incidência de doenças infecciosas. Nós tivemos, assim, por exemplo, invadindo as florestas, então muitas dessas viroses são arboviroses, ou quer dizer, viroses dos animais, e depois, então, no convívio com o ser humano, acaba disseminando. Então, aconteceu com o HIV. HIV era um vírus dos símios, quer dizer, dos primatas e macacos, chimpanzés, e da convivência com isso na África, então acabou causando isso. O SARS, que você mencionou em 2003, foi transmitido a partir de uma ave, tá certo? E aí, então, esse coronavírus, também era um coronavírus, acabou adaptando-se ao corpo humano. E nós temos sempre a peste bubônica, vira e mexe, alguns países têm ainda, porque nós não encontramos a população de ratos naquela localidade, etc. Ou então más situações de higiene. Então nós vemos, e o Zika, aliás, o Zika sabe de onde veio? Veio da África, certo? Então, veio da África, está lá há uma década, e através desse comércio internacional, entrou um mosquito, veio para cá, e aqui ninguém tinha anticorpos, como isso era na África, já tinha pessoal que desenvolveu anticorpos, aqui não tinha ninguém com anticorpos, e ali graçou pelo todo o continente americano, não só no Brasil, foi para Argentina, Chile, Peru, México, foi até os Estados Unidos e Canadá, inclusive, desde que tivesse o mosquito, né? Como nós sabemos que o norte dos Estados Unidos e Canadá é muito frio, então tem menos mosquitos, mas todos os lugares onde tinham mosquitos, Flórida, Texas, etc., tinha milhares de casos também de Zika. Então, eu não acho que é eleitoral, acho que é uma falta de responsabilidade humana de que não saber controlar como as endemias se espalham, não tem saneamento básico, nós não cuidamos da nossa saúde, nós estamos desmatando, alterando o equilíbrio. Não estou falando de desmatamento da Amazônia, estou falando de desmatamento em geral. Isso acontece no Equador, acontece na Venezuela, na África, etc. Mas nós estamos invadindo o lugar dos animais sem ter muito cuidado. E a convivência cada vez maior com eles acaba espalhando isso. De qualquer forma,
o que é importante também é que se nós tratássemos essas doenças de uma forma científica, certamente nós teremos maiores êxitos e não tinha atrapalhados. Mas quando um político banca médico, ou médico banca político, infelizmente só pode ter desastre, tá certo? Você não pode politizar a medicina porque a bactéria, o vírus, etc. E mesmo o parasita, o verme, né? Certo? A lombriga, ele não tem partido político, ele não tem preferência para raça, sexo, etc. Não tem nada disso. Ele vai onde vai, tá certo? Mas quando entra o político, não, eu vou tratar tal, vou fazer aquilo, vou dar tal remédio, etc. E aí fica uma bagunçosa em geral. Então, eu acho que é isso aqui. Agora, quanto às vacinas, sem dúvida, é uma politização enorme e um erro enorme se houver qualquer tendência hoje de você escolher determinada vacina. Nós não temos, não existe nenhuma vacina hoje que é confiável, segura e tem efeito duradouro. Não teve tempo. Se você pegar a linha do tempo do desenvolvimento do Covid, ele começou na China entre novembro do ano passado e dezembro. E chegou no Ocidente em fim de janeiro e fevereiro. Tá certo? Então, foi aí que o mundo ficou preocupado. Então, a partir de fim de fevereiro para março, identificaram o genoma desse vírus. A partir daí, que você pode produzir e começar a pensar numa vacina. Então, as vacinas começaram a tomar corpo, certo? A estrutura química das vacinas começou a tomar corpo em fim de março para abril. Nós estamos agora em outubro, ou seja, 6 meses atrás. Todo remédio e vacina precisa chamar de fase pré-clínica, em que você pega a substância, injeta dentro de animais para saber se faz mal para eles. Esse estudo pré-clínico dura de 6 a 12 meses no mínimo. Alguns duram até 5 anos. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza se vai fazer mal, o remédio ou a vacina que eu produzir vai fazer mal para esse animal. Se fizer mal para o animal, muito provavelmente vai fazer mal para o ser humano. Tá certo? Esse estudo não demora menos de 1 ano. Eu fiz um estudo. Eu participei do lançamento de vários remédios. Eu sou assessor, certo? Colaborador na Organização Mundial de Saúde, no programa de saúde, de segurança e medicamentos há 35 anos. Eu nunca vi uma coisa dessas. Nós fazemos um estudo de segurança de medicamentos. E nunca vimos uma coisa louca como essa de correr atrás da vacina. Então, o que acontece? Depois dessa fase, você começa, então, a experimentar em seres humanos. Fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 tem que durar pelo menos 6 meses. A fase 2, mais 6 meses. E a fase 3 tem que durar quase 1 ano. Ou 2 anos, ou 3 anos. Então, ou seja, em 6 meses, nós já... Não, aliás, minto. Se foi desenvolvida a vacina a partir de abril, em junho, já estavam vacinando as pessoas. Sem saber se a vacina faz mal ou não. Eu falei agora, semana passada, no programa da Leda Nagli, que não havia estudo pré-clínico. Aí colocaram lá que eu estava falando mentira, era falso. Eu reitero o que eu disse. Não fizeram pré-clínico. Porque não fizeram um pré-clínico sério como deve ser feito. Fizeram uma porcaria de pré-clínico. Você sabe que uma das vacinas chinesas aplicou no único macaco Rhesus, mostrou que ele não morreu depois de 2 semanas, e aí deram a chapa de que a vacina era segura. As vacinas americanas, essas outras, Oxford, etc., falaram que fizeram pré-clínico. Não foi produzido, não foi ainda, como se diz, publicado o resultado desses para avaliação da comunidade científica. Ou seja, não fizeram. Porque se você fez, você fala para todo mundo. Não, nós fizemos, etc, dizendo que está tudo certo. Eu não sei quantos macacos, quantos cachorros, quantos ratos foram usados para esse estudo. Mas disseram que deu certo. Quer dizer, é a palavra deles, eu tenho que acreditar que eles fizeram. Come on. Isso não é realidade científica. E sem esses dados de seriedade e critério científico, tem um governador, quer dizer, tornar obrigatório uma determinada vacina.
Gente, é como todo mundo assim, você só pode comprar camisa dessa marca, não pode comprar mais nenhuma. Você só pode comprar um sapato de uma marca, não pode comprar mais uma. Mas nem vi a camisa e já tenho que comprar? É o que acontece com essa vacina. Ninguém sabe essa vacina, não tem estudos não terminaram a vacina e quer obrigar todo mundo a tomar uma vacina que nós não sabemos. E o mais perigoso é que tem 7 tipos de vacinas sendo usados. Tem 9, tem 9 em estudo clínico, mas são 7 maneiras de fazer a vacina, tá certo? E então o que acontece? Cada um tem uma maneira de atingir ou produzir imunidade contra o vírus. Ok, se a gente optar por uma vacina agora e daqui a 3, 4 meses descobrirmos que tem outra vacina melhor, as pessoas vão tomar uma dose da outra vacina. Você não pode. Porque essa vacina produziu uma resposta imunológica. A outra produz outros tipos imunológicos e vai ter conflito. Você viu o que aconteceu com a vacina da dengue. Quem tomou a vacina da dengue depois pegou dengue, já foi direto para a dengue hemorrágica. E quando o político entra na vacina, eles têm que lembrar a história da vacina da gripe suína em 1974. O presidente Gerald Ford dos Estados Unidos ia para uma eleição naquele ano, determinou que fosse feita uma vacina o mais rápido possível, produziram rapidamente, morreram 1 dezena de pessoas, e centenas de pessoas tiveram uma neurite chamada Guillain-Barré, que é uma doença neurológica gravíssima. E milhares de pessoas tiveram doenças neurológicas e outras gravíssimas só nos Estados Unidos por causa da pressa de um presidente. Dr. Wong, eu queria saber quais cuidados o senhor toma para não ser contaminado pela Covid. Por exemplo, eu vou falar de mim um pouquinho, que sou filho de italiano, então a gente tem o costume de abraçar, de beijar as pessoas, enfim. E isso tem me causado um prejuízo emocional, psicológico muito grande, porque eu não tenho podido fazer isso com a frequência que gosto. Muito bom. Eu gostaria de saber quais cuidados o senhor tem tomado para se proteger da Covid. Uso de máscara, de luva, de álcool, enfim. O que o senhor tem feito, doutor Wong? Bom, presidente, é o seguinte, eu não sou a melhor pessoa para dar um conselho para os senhores, porque, como médico, eu não posso negar-me a prestar socorro e assistência. Então, quando já começaram os primeiros casos de Covid, nós não sabíamos, ninguém nós sabíamos a gravidade da doença. E de cara, em março, atendi mais ou menos uns 15 a 20 pacientes. Tentei usar algum tipo de, aquelas higiene normais, etc. Tratei eles. Bom, aí quando chegou abril, eu falei assim, gozar, não peguei nada até agora, cocei a cabeça e fui lá no laboratório e fui fazer um exame de sorológico e de imunoglobulinas. E a minha surpresa, já tinha IgG presente suficiente para me proteger. E até hoje, eu atendi mais de 270 pacientes com Covid, inclusive essa semana atendi 4, tossindo na minha cara, e eu não tive nada. Então, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso para você nesse sentido da minha experiência pessoal. Mas o que eu posso dizer? Eu sou velho, hein? Eu sou mais idoso de muitos de vocês. Eu tenho 73 anos. Então, ou seja, eu tive Covid não, como se diz, assintomático. Ok. Eu não tive nenhuma doença. Em contrapartida, a minha esposa pegou em junho, ela foi sintomática. E ela tomou remédio. No 3º dia, ela já estava bem. No 7º dia, ela foi jogar beach tênis. Entendeu? Então, o que acontece? O que nós temos que fazer são as regras gerais. Primeiro, distanciamento. Manter uma distância de 2 metros. 1,5 metro, 2 metros. Segundo, higiene. Lavar as mãos. Não precisa álcool. Melhor é sabonete e água. Álcool só quando for indisponível. Eu estou vendo pessoas assim absolutamente viciadas no álcool. Eles passam a mão, depois colocam a mão para cheirar. Eles estão bebendo álcool, né? 5 em 5 minutos, onde a alcoolemia vai subir. É verdade isso. É verdade. Eu tenho crianças, então com crianças de 4, 5 anos, já são alcoólatras. Certo? De tanto lavar a mão com álcool. Nossa. Lembra? Álcool 70%. Sabe o que é álcool 70%? É o dobro da concentração de álcool da sua cachaça.
É o dobro. Cachaça é 37%, 36%. Entendeu? Agora, e principalmente uso de máscara em uma situação que é uma aglomeração de pessoas. Mas sabe o que é mais importante? Uma mente otimista, corajosa, Sadia. certo? Sadia, imaginando que você não vai pegar, desde que você seja cauteloso, mas sensato, e se pegar, tomar remédio imediatamente. Fazendo isso, você certamente vai estar, quer dizer, vai ter pouco chance de pegar. Mas eu tenho mais uma razão para dizer isso para vocês. Um estudo recente do John Ioannidis, da Universidade de Stanford, saiu semana passada, ele fez um cálculo da letalidade do Covid-19. Vocês vão ficar assustados. Sabe qual a letalidade dela? Lembra? Aqui falaram que no Brasil a letalidade é 8%, 7%, entende? É muito alta. E pegava todas as faixas etárias, principalmente da mídia, na grande mídia, né? E John Ioannidis falou o quê? Que ele fez cálculo pegando 81 relatos mundiais de letalidade. Da Organização Mundial de Saúde, Brasil, dos Estados Unidos, Rússia, China, Europa toda, etc. Sabe quanto foi a letalidade? 0,27%. 0,27%. A mesma letalidade da pneumonia. Alguém fechou o país por causa da pneumonia? Alguém fechou o mundo por causa da pneumonia? A mesma letalidade da pneumonia pulmonar, respiratória, bacteriana. Sabe qual a incidência das doenças em geral? Um pouquinho abaixo de 2%. Ou seja, é um resfriado forte, a contaminação. Agora, vamos pegar os números do Covid. A Organização Mundial de Saúde disse que 10% da população do mundo já está contaminada. Nós temos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. 10%, quer dizer, tem 780 mil, teoricamente, mil pessoas contaminadas. Nós temos um pouquinho acima de 780 milhões de pessoas contaminadas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nós temos um pouquinho mais de 6 milhões de óbitos. Faça o cálculo. 6 milhões dividido por 780 milhões. É menos de 1%. Agora, vamos pegar o número de pessoas doentes. O Brasil teve 5 milhões de pessoas. 5 milhões e pouco de pessoas contaminadas, segundo o governo, certo? O Brasil tem uma população de 220 milhões de pessoas. Quantas pessoas, qual porcentagem de brasileiros pegou a doença? 2,5%. 97,5% de brasileiros não foram contaminadas. Se eu fosse jogar na loteria esportiva ou na Mega Sena, sabendo que vai ganhar 97,5%, você não apostaria? Comendador, sai de casa, pelo amor de Deus. Com certeza. Faz bem para sua cabeça. Faz bem para a cabeça. E ainda mais uma coisa, nós estamos caindo. Não porque algum governador, nós vencemos a pandemia porque está caindo números. Pois isso é o cúmulo da irresponsabilidade mentirosa. Porque sempre falamos, o Covid obedece a variações das estações sazonais. Inverno sobe, verão cai. Então, eles fecharam em março, lembra? Eu falei, não fecha porque vocês estão... Deixa para maio, junho, que aí a pessoa vai aguentar a quarentena melhor. Foi o que aconteceu. Chegou setembro, outubro, vai cair, porque está esquentando. Então, vai cair lá para baixo. Então, isso dá mais uma chance que eu vou falar para os senhores sobre as vacinas. Eu não sou contra a vacina. Eu sou a favor de todas as vacinas, desde que seja comprovado eficácia e segurança e durabilidade, duração de efeito, certo? Até agora, nenhuma vacina de Covid tem eficácia, segurança comprovada. E muito menos duração de efeito, porque a doença só tem 6 meses. Então, como vai saber vai durar 1 ano? Vou ter que esperar até o ano que vem. Então, gente, no Brasil, para de pensar nessa vacina, que não vai chegar antes do meio do ano que vem. Deixa que os europeus, os norte-americanos, sejam os cobaios das vacinas e vamos ver qual o melhor que vai ser para eles. Aí nós escolhemos melhor. Agora, vamos ter que pegar a chinesa, da Oxford, americana. Pra quê, meu?
deixa eles disserem pra gente o que é. E a gente economiza saúde, dinheiro, e fica gastando bilhões numa falsa promessa de uma vacina que nem sabe se é água destilada ou não. E o mais importante, hein? As melhores respostas até agora, teoricamente, que não tem nada publicado, da eficácia de 50% a 70%. Só para ter uma ideia, a vacina de sarampo é 98% de eficácia. A vacina de poliomielite é 99% de eficácia. Que Brincadeira, coisa. né? Muito bem. Brincadeira, Doutor hein? Wong, Doutor Wong, muitas pessoas telefonando. Nós colocamos o WhatsApp, a pessoa telefona. Eu não consigo colocar a participação por telefone. Muita gente ligando. Agora o Sérgio de Santa Teresa, Espírito Santo. Excelentes esclarecimentos. Esse tipo de informação deveria ser massificada em todas as mídias. Parabéns. E a Patrícia Suga também nos cumprimentando pelas informações. Pessoal, nós temos Posso 2 interromper minutos. um pouquinho? Nós temos Deixa eu temos interromper 2 um pouquinho. minutos só, doutor. Esses escalamentos que eu faço, foi cortado pelo CNN, vocês sabem, foi cortado pelo Facebook e foi tirado também uma live do Instagram. Ou seja, nós, quem fazendo ciência real, séria, estamos sendo censurados. Então, como vamos divulgar? Precisamos de vocês para divulgar, e replicar isso para todo mundo. Mas o importante, eu acho que em tudo isso, é que a vacinação, certo, tem que ser muito bem estudada. Eu acho esse negócio, falo assim, não vou tomar vacina, não tomo vacina. Isso me preocupa, José, porque pode criar, e acho que isso está acontecendo, uma reação da coletividade contra todas as vacinas. E isso nós vamos perceber. A incidência de pessoas vacinando seus filhos nesses últimos 6 meses caiu 50%. E ainda nem começamos a vacina de coisa. Por quê? Porque as pessoas agora, sabe como eu tenho medo de uma vacina, eu não quero tomar nenhuma das outras. E isso vai ser um desserviço que nós vamos ver lá para frente. Vou voltar mais no sarampo, mais de tétano, mais de poliomielite, etc., porque as pessoas rebelam contra a vacina causada pela má divulgação de uma vacina. E não adianta falar assim, não, gente, o que falando para isso não é para isso. Não adianta. A mente das pessoas não é médica, não é científica, entende? E isso está acontecendo, é mais preocupante ainda do que o fato da vacina ser eficaz ou não eficaz. Desde março, eu falei para o governador Dória na época e outros governadores que não fazer a quarentena naquela época, porque era burrice. A quarentena burra, sempre usei a palavra quarentena burra, vocês me lembram. E que era para esperar até maio, junho, porque ia começar o inverno do frio, onde a doença dissemina. Não teve outra, né? Abril, março, estava bem baixinho. Quando fecharam tudo, não vamos deixar subir. E aí, junho e julho, foi aquela estouro de mais de 1.100, 1.200 mortes por dia, e número subindo, até que o Brasil ficou vice-campeão mundial de doentes por um bom tempo. Agora foi passado pela Índia, etc., mas com mortes muito menores. Então, a doença está diminuindo drasticamente, como eu já tinha previsto isso. Aliás, não fui eu quem previ, né? Qualquer epidemiologista de meia tigela, eu sou de um quarto de tigela, diria, previa isso, ok? Então, ele ia subir em maio, junho, pegar um pico em julho, agosto, e aí começar a cair. Setembro cai, outubro cai, e vai cair. Aí, quando chegar dezembro, Zentani, vamos estar tendo um número de mortes, assim, tipo, menos de 20, e eu acho até menos de 10 por dia. Hoje foi 250, de ontem, né? 250. 190. E a semana passada dava 400. 190. Pois é, tá vendo? Até acertei quase perto. 190. Então, a tendência é cair até fim de novembro, dezembro. E aí vamos ficar lá embaixo até maio do ano que vem. E aí vai começar a subir de novo. E a mesma coisa, o que aconteceu na Europa é o contrário. Eles começaram, abril a cair, maio não tinha mais nada, tinha muito pouco. E agora, começando o inverno, em outubro, já começou a subir. Em novembro vai subir muito mais, e nós vamos ter uma segunda onda muito pior que a primeira, por 2 motivos.
A primeira onda durou de fim de janeiro até fim de abril. 2 meses e meio, 3 meses. Agora, outubro até março, são mais 6 meses, com um número piores do que do começo do ano aqui. Entende? Então, a Europa vai ser Europa, naquele hemisfério norte todo, vai ser péssimo. Agora, o que acontece? Como as doenças estão caindo no Brasil, é mais insana a corrida atrás da vacina. Isso, forçar a vacina é apenas alguns políticos querendo tirar proveito político e financeiro dessa vacina. Eu garanto isso, eu acuso isso com toda seriedade. Por que isso? Porque se a onda vai subir em maio, nós temos até março, abril, para começar a vacinação. Entendeu? Porque aí, o que acontece? Não adianta você correr agora, vamos esperar, ou certamente a Europa e os Estados Unidos precisarão dessa vacina o mais rápido possível. Então, deixa eles experimentarem a vacina, ver o que acontece, vai ter eficácia, vai ter segurança, vai ter efeitos adversos, vai ter que ser tirado do mercado, e aí pronto. Aí, então, nós podemos usar a melhor vacina testada pelos europeus e pelos norte-americanos. E segundo, ela perguntou, qual vai ser a primeira vacina? Eu não importa. Eu quero saber qual o Brasil vai ser, qual a melhor vacina. Eu quero deixar bem claro para todo mundo. Eu não estou querendo advogar que não tomem a vacina contra o Covid. Não falei isso jamais. Eu sou a favor das vacinas eficazes e seguras. Até esse momento, não tem vacina eficaz nem segura. E, portanto, você tomar uma dessas, você pode estar tendo complicações piores. Isso que eu falar. Assim que nós tivermos acesso a uma vacina segura, eficaz e que dá defesa prolongada, certo? Eu sou o primeiro a dizer, gente, você pode tomar essa vacina. Mas até esse momento nós não temos isso. Está claro isso? Não sou contra a vacina. Então, não sou. Eu quero... Outra coisa, nunca é a primeira vacina que é o melhor. Geralmente é a quinta ou sexta ou sétima que vai sair, ainda não está nem aí, certo? E oxalá até lá essa Covid-19 desapareceu. Acho que outro número muito importante é que está sendo a segunda onda na Europa e está aparecendo uma variação, uma mutação desse vírus, certo? Essa é uma preocupação não epidemiológica apenas, mas também em relação à vacina. Nós sabemos que a mutação pode invalidar a vacina. Quem toma vacina de gripe todo ano sabe o que é mutação. Todo ano tem que tomar vacina, por ano seguinte é uma mutação da primeira. Não temos certeza que está acontecendo com o Covid-19, mas é uma preocupação. Olha, nós temos 1 minuto. Eu vou oferecer o tempo ao Dr. Wong, muito merecido, para ele, talvez algum questionamento aqui que faltou, o senhor queira completar alguma coisa. Mas temos um pouquinho mais que 1 minuto só, doutor. Bom, olha que é muito importante aqui, nossa, o Zé é impressionante, não dá, não consigo, viu? Eu tenho que ter mais tempo. Ou tem que ter mais Anthony, né? Tem que ter mais uma hora Anthony, muito curta, é muito assunto. É verdade. É muito assunto. Zé, eu quero deixar bem claro para todo mundo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. A nossa mais sincera homenagem póstuma da Sociedade Veteranos de 32 MMDC, ao intrépido e competente médico Anthony Wong. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós retornaremos com mais uma edição do programa Tribuna São Paulo. Contamos com a sua audiência e até lá. Programa Tribuna São Paulo, todos os domingos às 22 horas, na Com Brasil TV.
Tribuna São Paulo, um oferecimento Sociedade Veteranos de 32, MMDC.